Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar comentando a lição de número 6, uma igreja não conivente com a mentira. Esta lição será ministrada no dia 10 de agosto de 2025. E aos irmãos daqui do canal e aos que estão chegando agora, quero informar a vocês que nós estamos congregando na igreja Seá de Seta, na cidade de Pugmil, aqui no estado do Tocantins, cuja igreja é pastoreada pelo pastor presidente Manuel Lúcio, o qual nós estamos agora aos seus cuidados. Então Deus abençoe a vida de cada um. Aqueles que não me conhecem, aqui é Luciano Alves e hoje nós vamos estar comentando essa lição maravilhosa. Vamos estar iniciando aqui pelo texto áureo, que é o texto de ouro, onde está em Atos capítulo 5 e versículo 3. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Nós vamos estar comentando uma igreja não conivente com a mentira. Meus queridos, a mentira não é apenas um ato isolado. Ela quebra a comunhão entre o homem e Deus. Ananias e Safira são exemplos claros desta situação. Eles estavam no meio daquela comunidade santa, daquela comunidade cristã, que vivia em unidade, temor e generosidade, conforme Atos 4, 32 ao 37. Mas eles escolheram mentir, e isso rompeu sua ligação com o Espírito Santo e com o corpo da igreja. Eles mentiram ao Espírito Santo, conforme o apóstolo Pedro, ele declara nesse texto áureo deste capítulo 5 e versículo 3 de Atos que nós lemos. Então, Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisseis ao Espírito Santo? Somente aqui a parte A. Mentir, meus queridos, para a igreja era mentir para Deus, porque a igreja é a habitação do Espírito Santo. Isso mostra que a mentira, ela desonra a presença de Deus no meio do povo. Por isso, o cristão tem que agir com a verdade e não com a mentira. Ananias e Safira, eles tentaram parecer espirituais, mas de fato eles não eram espirituais. Eles venderam a propriedade e fingiram entregar tudo, como o exemplo de Barnabé, que entregou tudo, ali conforme Atos capítulo 4, versículo 36 ao 37. Mas Ananias e Safira retiveram parte para si do valor que vendeu. Então isso mostra que a mentira deles foram premeditadas e encenada. Então eles demonstravam aparência de santidade. E isso é o que a Bíblia chama de hipocrisia. E Deus odeia, Deus abomina essa situação. Ananias e Safira morreu. O juízo de Deus caiu sobre eles. E quando o juízo de Deus
caiu sobre eles, houve um certo temor na igreja. A mentira resultou não só na separação espiritual, mas também na perda da vida física, mostrando que Deus estava santificando, purificando a sua igreja. Então, houve ali um grande temor sobre a igreja, conforme Atos capítulo 5 e versículo 7. Então nós entendemos que a mentira, ela nos afasta de Deus e destrói a comunhão espiritual do homem, da mulher com Deus. Então, mesmo dentro da igreja, é possível mentir com atitudes, com intenções e aparência. É possível. Porém, a santidade da igreja depende da verdade e transparência entre os irmãos. E nós observamos que o juízo sobre Ananias e Safira mostra que Deus não tolera uma igreja conivente com o pecado. Deus não tolera uma igreja conivente com o pecado. Pode surgir uma pergunta na mente de alguns que estão me assistindo, e essa pergunta pode ser: por que crentes de hoje que mentem? E por que eles não morrem igual Ananias e Safira? Primeiro, o caso de Ananias e Safira foi um exemplo único de juízo imediato e público. Deus quis mostrar logo no início da igreja que mentir ao Espírito Santo é algo extremamente grave e que a santidade da igreja, ela tem que ser prioridade. Nós observamos em Atos capítulo 5, Atos capítulo 5 não mostra um padrão de juízo, mas um ato de purificação e temor para aquele momento específico de crescimento da igreja primitiva. Mais uma vez, eu vou repetir, conforme Atos capítulo 5, versículo 11, e houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. O juízo que caiu sobre Ananias e Safira foi um juízo disciplinar, exemplar e pedagógico. Como outros juízos imediatos que a Bíblia menciona, como foi o caso de Uzá, em 2 Samuel capítulo 6, versículo 6 ao 7, como o caso de Nadab e Abiú, registrado em Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2. Então isso serve para ensinar princípios eternos, não para estabelecer um padrão repetido todas as vezes. Segundo, a misericórdia de Deus, ela está ativa. Ou seja, Deus, ele dá tempo para a pessoa se arrepender. A palavra, ela nos mostra que Deus, ele é longânimo, ele é misericordioso e nem sempre ele age com juízo imediato, mas ele espera o arrependimento. Ele espera que a pessoa se arrependa. Ele espera que a pessoa reconheça o seu erro. Em 2 Pedro capítulo 3 e versículo 3, a palavra vai nos dizer que o Senhor, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para conosco,
não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então nós observamos que hoje muitos crentes, muitos cristãos, eles mentem, mas Deus está oferecendo graça, arrependimento e tempo para a pessoa mudar. Mas isso não significa que Deus aprova tamanho pecado, que a mentira é um pecado. E nós vamos entender que a Bíblia afirma que mesmo que o juízo não venha agora, ninguém ficará impune diante dos seus erros. Então mentir é um pecado muito grave. Em Gálatas, no capítulo 6 e versículo 7, o apóstolo Paulo vai falar: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, não adianta a pessoa andar com a falsa aparência, porque ele vai colher as consequências. Em 1 Pedro, no capítulo 4 e versículo 17, o apóstolo vai dizer: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Então Deus, ele dá tempo para que a pessoa se arrependa, para que a pessoa reconheça os seus erros. Então, quem vive na prática da mentira colhe consequências sérias, consequências espirituais, emocionais, relacionais. E se não se arrepender, também colherá o juízo final, o lago de fogo ardente. Então, o Espírito Santo está aqui para convencer o cristão dos seus erros, do seu pecado. Em vez de matar imediatamente, como matou ali Ananias e Safira, hoje o Espírito Santo, ele repreende. O Espírito Santo, ele corrige. O Espírito Santo, ele trata a alma da pessoa. O Espírito Santo, ele levanta líderes que verdadeiramente se disposiciona, e ele começa a exortar as pessoas por intermédio dessas lideranças. Então, o Espírito Santo dá tempo para a pessoa se consertar, mesmo não concordando com aquele erro. Então a palavra de Deus vai nos falar em João capítulo 16 e versículo 8, que diz que quando ele vier, ele, quem é o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo veio, e essa é a função dele, convencer. Porém, nós vamos observar que Ananias e Safira morreram para que a igreja de Cristo aprendesse a viver, aprendesse cada vez mais a estar certa na presença do Senhor. Hoje nós observamos Deus, o misericordioso, mas ele continua abominando a mentira. Ele ainda trata com seriedade e santidade da sua casa. Ou seja, a morte pode não ser física, mas a comunhão é quebrada para os que mentem, para os que cometem o delito. O coração endurece e o juízo virá sobre a pessoa se tal pessoa não se arrepender. Então o segredo é o arrependimento. Então nós observamos que o diabo, ele é chamado de pai da mentira, porque foi o primeiro a usar a mentira como instrumento de engano e destruição. E o Senhor Jesus, ele afirmou em João 8 e 44,
dizendo que o diabo, ele não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele fala mentira. Ele fala do que é ele próprio, do que é próprio dele, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Ele enganou o casal, né? Ele enganou Eva e Adão com palavras sutis e distorcidas. Nós vamos observar isso em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 5. E nós vamos ver que desde então ele vem semeando falsidade para afastar o ser humano da presença de Deus. Então, meus queridos irmãos, a mentira é uma arma do reino das trevas. E quem pratica a mentira está sendo, ele está sendo imitador, ele está trazendo essa natureza para si, a natureza satânica. Por isso, o cristão deve andar em vigilância e buscar a verdade em todas as áreas da sua vida, porque a mentira, ela contamina o coração, ela rompe com a comunhão com Deus, né? Ela rompe a comunhão com Deus, entristece o Espírito Santo, conforme está registrado em Efésios 4, 25 e 30. Então a igreja precisa ser um lugar onde a verdade prevalece e o temor do Senhor governa. Então, nós observamos que mentir é uma escolha. Como o cristão, ele deve lidar com a mentira? Mentir, meus queridos, não é um acidente inevitável. Eu menti sem querer. Não, é uma decisão moral. A pessoa decide mentir. Nós entendemos, meus queridos, que o cristão transformado pela verdade do Evangelho, ele é chamado a viver em santidade e em integridade. Então, diante da tentação de mentir, ele tem 3 responsabilidades principais sobre sua vida. E eu vou lhe mostrar essas 3 responsabilidades principais sobre a vida de um cristão que vive na verdade. Primeira responsabilidade: ele reconhece a mentira como um pecado e não como algo normal. O mundo pode até tratar a mentira como algo comum. O mundo pode tentar colocar na cabeça dele a mentira como algo comum, como algo estratégico ou até inofensivo. Mas Deus, ele entende, o cristão verdadeiro entende que Deus abomina a mentira, conforme Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. O apóstolo Paulo, ele vai falar aos Colossenses, no capítulo 3 e versículo 9, ele diz assim: não mintais uns aos outros, porque vocês já foram despidos do velho homem com os seus feitos. Então Paulo, ele dá essa palavra muito enfática. E nós entendemos que o cristão, ele precisa chamar a mentira do que ela é. E a mentira é o quê? A mentira é pecado. Nós não podemos suavizar a mentira com desculpas, como foi só um jeitinho, não era bem uma mentira, ou era por boa causa. Nós não podemos usar esses termos. Segunda responsabilidade: o cristão escolhe a verdade, mesmo quando ela parece custar caro. Ou seja, falar a verdade pode gerar desconforto para algumas pessoas, pode gerar prejuízo ou até consequência, mas a pessoa que anda com a verdade fala a verdade. É melhor agradar a Deus com a verdade do que agradar os homens com a mentira.
Agradando a Deus com a verdade, nós vamos entrar no reino dos céus. E agradando o homem com a mentira, nós vamos para o inferno. E o apóstolo Paulo vai nos dizer, em Efésios capítulo 4, versículo 25, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, né? Como eu citei, Efésios 4 e 25. Então, a verdade fortalece os relacionamentos e a comunhão no corpo de Cristo. O corpo fica sadio quem está na verdade. Agora, a mentira, mesmo pequena, ela mina as bases, ela mina a confiança. É um perigo. Terceiro, o cristão que anda na verdade, ele tem essa responsabilidade. Ele busca a ajuda do Espírito Santo para viver em integridade. Ele vai para a oração, ele pede ajuda. Por quê? Porque a carne, ela é inclinada para o engano. Mas o Espírito Santo, quando a pessoa dá lugar, ele nos conduz para a verdade. Então, o texto que, eu não sei se eu acho que eu citei esse texto, diz que quando ele vier, o Espírito da verdade, né? Ele vos guiará a toda a verdade, conforme João 16 e 13. Então, o cristão, ele deve orar constantemente, pedindo: Senhor, guarda meus lábios, Senhor, guarda meus pensamentos, Senhor, guarda as minhas intenções, ou seja, me ajuda nas minhas intenções, me ajuda a viver com transparência. Depois você observe Salmo 19, versículo 14. Uma pergunta, ou pode ser uma afirmação: o que o cristão não deve fazer diante da mentira? Bom, ele não deve encobrir mentiras próprias ou alheias dentro da igreja. Ele não deve normalizar pequenas mentiras como se fossem aceitáveis. Ele não deve usar a mentira como estratégia para evitar confronto ou responsabilidade. Isso é muito sério. Ele não pode ocultar a mentira em si, viver uma vida de mentira. O cristão, ele não é obrigado a mentir. Ele tem o Espírito Santo. Ele tem a palavra. Ele tem a nova natureza em Cristo, porque ele nasceu de novo. Então, diante da escolha entre a verdade e a mentira, ele deve optar pela verdade, mesmo quando isso vai custar algo para a vida dele. Porque agradar a Deus é melhor do que manter uma aparência agradando os homens. Então, uma igreja viva, ela repele a mentira. E o temor é manifesto como fruto da santidade. Eu vou repetir novamente para você Atos capítulo 5 e versículo 11. E houve um grande temor sobre toda a igreja e sobre todos os que ouviram estas coisas. Houve grande temor. Então, a morte de Ananias e Safira não foi um mero castigo. Foi uma demonstração pública de que Deus habita no meio do seu povo com santidade. Ah, eu menti, e agora? Se arrependa, porque aquele que se arrepende e deixa, ele alcança misericórdia. Então, o temor, ele caiu dentro e fora da igreja. Isso revela que onde a vida espiritual verdadeira, não há espaço para hipocrisia,
não há espaço para mentira, não há espaço para aparência de santidade. Nós entendemos que o temor é fruto da presença real de Deus. Então, quando Deus está realmente presente, não há como manter uma vida dupla por muito tempo. Não há como manter uma aparência por muito tempo. Rapidinho a capa vai cair. Então, o temor mencionado por Lucas não é medo comum, mas é um temor reverente, um reconhecimento de que Deus é santo, justo e sabe todas as coisas, ou seja, é conhecedor de todas as coisas, é onisciente. O Salmo 89:7, o salmista diz que Deus é muito tremendo na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado por todos os que o cercam. Então, o temor preserva a pureza da igreja. Escreva aí no seu caderno: o temor preserva a pureza da igreja. A mentira, se não for tratada, ela corrói a comunhão, ela destrói a confiança e ela fere o testemunho da igreja. Quando Ananias e Safira mentiram, o Espírito Santo interveio diretamente, porque aquela igreja era o embrião da obra de Deus no mundo. Então, o juízo de Deus imediato foi necessário para preservar a pureza da igreja nascente. Para preservar a pureza, para a igreja transmitir um modelo de santidade. Em Eclesiastes 8 e capítulo 11 diz: porquanto não se executa logo juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente dispostos para fazer o mal. Então, ali em Atos, o juízo foi imediato, e isso produziu temor. Isso produziu temor. Então, o testemunho da igreja impactou os de fora. O testemunho da igreja trouxe um impacto sobre os outros que observavam. O texto deixa claro que o temor não ficou restrito aos crentes, aos discípulos. Todos os que ouviram estas coisas também ficaram tomados de reverência. Ou seja, uma igreja viva e santa, ela prega até sem falar nada, ela prega com a vida. A mulher vai passando, vai ali uma mulher de Deus, o homem vai passando, vai ali um homem de Deus. Então, quando a presença de Deus é real, até os de fora reconhecem que Deus está na vida daquela pessoa. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 24 ao 25, mostra que até os incrédulos, ao entrar numa igreja onde Deus opera com verdade, com poder, eles prostram-se, porque Paulo fala que se prostram com o rosto em terra, adorando a Deus, e publicará que Deus está verdadeiramente sobre aquela igreja, entre aquela igreja, no meio daquela igreja. Então, uma igreja viva confronta o pecado. E a partir do momento que confronta o pecado, promove arrependimento. Ela não mata, ela cuida, ela trata, ela confronta, mas com amor. A igreja não é chamada para acobertar o pecado,
mas para confrontá-lo em amor e também restaurar o caído, porque esse é o papel da igreja. Então, mentiras, fingimento e aparência não deve ter lugar onde o Espírito Santo reina. Uma igreja viva, ela tem coragem de dizer a verdade. Ela anda com a verdade. E conhecereis a verdade. João 8,32. E a verdade vos libertará. Então, essa igreja, ela ama a santidade. Mais do que a popularidade. Ela não quer saber de popularidade. Ela ama a santidade. Porque em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, para a gente concluir, o temor de Deus não afasta as pessoas. Ele atrai os sinceros e repele os fingidos. Uma igreja viva não é perfeita, mas não tolera o pecado como algo normal. Que esta palavra ela venha ficar nos nossos corações. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus lhe guarde. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe este ensinamento com demais pessoas. Se você não é inscrito no canal, eu convido a você a clicar nesse nome vermelhinho e se inscrever. Não paga nada. Então observe que eu não me detive muito aqui nos tópicos da lição, porém o conteúdo que eu vos trouxe neste momento está dentro da lição. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.